Olá, turminha! Vamos para a nossa atividade de hoje? Hoje nós iremos realizar a atividade 23, a imigração e a diversidade cultural. Vocês lembram que na outra aula de história nós vimos o que é migração, né? O que é migração? É o deslocamento das pessoas, né? Entre os países, regiões, cidades, tá? Então, migração é esse movimento que eles fazem, tá? Emigração é quando que eles saem e vão para outros países, né? Outras regiões. E imigração é quando eles chegam em determinada região ou país, tá? Então, vamos lá, vocês têm que relembrar quais são esses conceitos, tá? Para poder ter um melhor entendimento aqui. Então, vamos lá. Leia o texto no livro e responda as questões em seu caderno, tá? Quem tiver caderno de história vai realizar no caderno de história. Quem não tem, pode faça o cabeçalho no caderno de língua portuguesa e pode estar copiando essas perguntas no caderno de língua portuguesa, tá? Por favor, copiem as perguntas, tá bom? Então, vamos lá. Sequência didática 2, atividade 2.1, a imigração e a diversidade cultural, páginas 101 e 102. Leia o texto no livro e responda as questões em seu caderno. Então, nós vamos fazer a sequência didática 2, atividade 2.1, a imigração e a diversidade cultural. Leia as páginas 101 e 102 no livro. Não esqueça de grifar as respostas no livro, tá? Você pode estar lendo 1, 2 vezes, tá? Leia as perguntas e à medida que você for lendo e já achando as respostas, você já vai grifando para ficar mais fácil também, tá? Então, vamos lá. Quais foram os povos que iniciaram o início miscigenado da cultura tradicional paulista? A cultura caipira, encontrada ainda no interior do estado. Lá no texto tem, você procurando, grifa e depois passa para o seu caderno. 2. No início da imigração, homens e mulheres de mais de 60 países se estabeleceram em São Paulo em busca de oportunidades. Por que esses imigrantes foram acolhidos na província paulista? Tá? Depois procura essa perguntinha lá também. 3. A virada na economia paulista se deu na virada do século XVIII para o século XIX, com o início da produção Foi da produção do feijão, do arroz, do café ou do algodão? 4. Depois da abolição da escravatura em 1888, a opção do governo brasileiro foi a imigração em massa para substituir o trabalho escravo na lavoura cafeeira. Como esses imigrantes chegaram aqui no Brasil? Qual foi o meio de transporte usado na época? 5. A partir de 1930, a hospedaria do imigrante em São Paulo passa também a atender ao movimento migratório interno, trabalhadores vindos de outros estados do Brasil. Agora, escreva quais estados eram recebidos e atendidos. Ok? Então, são essas 5 perguntinhas que você deve copiá-las, tá? Para depois, na hora da professora estar fazendo a correção, ou você, na hora de estar estudando, saber quais são as perguntas e quais são as respostas, tá? Ao terminar sua lição, envie uma foto da atividade realizada para a sua professora. Então, a atividade que nós iremos fazer está aqui, atividade 2.1.
do Ler e Escrever, Sociedade e Natureza, tá? Que é aquele livrinho da capinha verde, tá? Então, você deve ler esse texto que começa aqui, na página 101, e depois termina aqui na página 102. Qualquer dúvida, entre em contato com a sua professora. Beijos e até segunda-feira.